A gente falava antes sobre os arroubos aí do Supremo Tribunal Federal e um grupo de advogados está lançando um movimento denominado a maior ação do mundo contra os inquéritos inconstitucionais do STF. Para entendermos melhor essa iniciativa, vamos conversar agora com a coordenadora nacional do movimento Advogados do Brasil, a doutora Flávia Ferronato. Ela conversa com a gente a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is. Deixa eu recebê-la aqui no nosso telão. Tudo bem, doutora Flávia? Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite a todos. Ô, doutora, o nome chama muito atenção, né? A maior ação do mundo contra o STF. Exatamente na prática, o que é que vai ser feito, doutora? Na verdade, a ação é uma ação coordenada, não é uma ação judicial, é uma ação extrajudicial, onde a gente vai peticionar para mais de 100 órgãos internacionais para denunciar o que está acontecendo com a liberdade de expressão no Brasil, com a tentativa da censura, através não só do STF, quanto do projeto de lei. E a gente está convocando os advogados que quiserem prestar apoio a essa ação e ao público em geral também, para a gente conseguir mostrar ao mundo o que está acontecendo. Doutora Flávia, quem faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Diga, Augusto. Doutora, quantos advogados já aderiram a essa causa e quais são os próximos passos aí, os passos dados nesse momento? Augusto, o nosso movimento ele foi criado há um ano, hoje conta com mais de 7 mil advogados. A gente acabou de lançar a plataforma para começar a coleta de assinaturas. A gente tem a plataforma do Citizen Go para os cidadãos comuns, que em 5 minutos já tem mais de 1.000 assinaturas, e os advogados, a gente imagina que também vão ser milhares de advogados. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Para vocês terem uma ideia de como nós aqui debatemos o instante, o momento, né? Isto aí, doutora, é muito mais representativo do que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que se perdeu, está representando um número pequeno de advogados e não liga para o que pensa a categoria e vai exatamente do lado contrário. Eu sempre disse que é preciso, de alguma forma, mostrar aos ministros do Supremo que eles podem muito, são poderosos, mas não podem além da Constituição e das leis, né? Em que momento, a senhora, como é que isso é extrajudicial? De que maneira vocês poderão direcionar ou mostrar aos ministros, olha, vocês estão exagerando aqui, estão exagerando ali? Na verdade, Zé Maria, a gente está pedindo uma ajuda internacional. A ação ela não é só contra a liberdade, para denunciar a tentativa de calar, né, as redes sociais e a liberdade de expressão no Brasil, como também para garantir as prerrogativas dos advogados. A gente tem advogados que sofreram busca e apreensão sem acompanhamento da Ordem dos Advogados. A gente tem diversos advogados, dezenas de advogados que não estão conseguindo ter acesso ao inquérito das fake news, que a gente chama de o inquérito do fim do mundo. Os advogados estão tendo acesso a apenas um apenso. A Ordem dos Advogados não está prestando o apoio necessário aos advogados. A Ordem entrou com um mandado de segurança para apenas um grupo de advogados de um dos investigados, que não se estendeu a todos, e apesar da Ordem falar que foi por causa dela que o Alexandre de Moraes liberou o acesso a apenas um apenso e não ao inquérito todo, a ação da OAB Federal ela vai a plenário agora em agosto, e nem sequer teve a liminar julgada, apreciada. Então, o que a gente está fazendo é pedindo socorro, na verdade. Tanto como advogados, a gente percebe uma tentativa perigosa de, inclusive, passar por cima das prerrogativas. E o que a gente está querendo mostrar é isso, entre as dezenas de associações que a gente pretende acionar, estão associações de advogados do mundo todo. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza.
Doutora, como tem sido a resposta nesse primeiro momento dessas entidades às quais o movimento está recorrendo a esse pleito apresentado por vocês? Guilherme, essa iniciativa ela está sendo coordenada pelo Dr. Emerson Grigoletti, que está sendo um gigante na tentativa de coordenar todas essas ações. Ele é advogado de alguns investigados e tomou no peito, teve a coragem de começar essa denúncia. Ele é coordenador do Movimento Advogados do Brasil também desde o início. E o que a gente está percebendo é que, conforme a gente vai conversando com essas entidades, elas estão ficando assustadas, elas não tinham ideia do que estava acontecendo, né, do tamanho do que estava acontecendo. E foi por isso que a ação coordenada e a necessidade de fazer isso de maneira formal, com milhares de assinaturas, é para mostrar realmente o que está acontecendo, né? Na verdade, é um pedido de socorro mesmo. Ô, doutora, e para quem não conhece o grupo do qual a senhora é coordenadora, o grupo Advogados pelo Brasil, queria que a senhora falasse um pouquinho como é a atuação do grupo, exatamente qual é o objetivo de vocês, enfim, falasse um pouquinho sobre o Advogados do Brasil. O Movimento Advogados do Brasil é um movimento exclusivo para advogados. A gente teve um início há mais de um ano com algumas, na tentativa de responder alguns ataques que o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, fez a algumas pessoas e algumas ministros ao governo Bolsonaro. A gente percebeu que os advogados começaram a ficar muito incomodados com a atuação do presidente da OAB e aí a gente acabou unindo esse grupo de advogados através de um grupo de Facebook que inicialmente era só para assinar um manifesto. E esse grupo foi crescendo, tomando volume, o que mostra o descontentamento de muitos advogados com a presidência da OAB. E hoje ele é um grupo que está atuando juntamente com outros grupos de advogados. O Movimento Advogados do Brasil me parece o maior, mas não é o único. A gente está criando, inclusive, uma união dos movimentos de advogados do Brasil para poder atuar como pessoa jurídica, inclusive formalizando a associação com outros combativos colegas gigantes que têm colocado a cara a bater, porque é muito, muito complicado um advogado querer questionar o Supremo Tribunal Federal, né? É lá que os nossos clientes são julgados. Então, é muito complicado o advogado se expor dessa maneira. Mas a gente tem aí corajosos combatentes, né, que começaram essa luta e agora a coisa está crescendo porque chegou num patamar que está ficando insustentável.